Se você também utiliza o Google Analytics para mensurar as conversões de Facebook e Instagram Ads, provavelmente você já reparou que às vezes o volume de conversões que o Google Analytics diz que vieram do Facebook e o que o gerenciador de anúncios do Facebook diz que gerou, não batem, certo? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como funciona o sistema de contabilização de conversões do Facebook e por que isso acontece. Bora? O primeiro passo para a gente entender essa diferença de mensuração de conversões entre o Google Analytics e o Facebook é entender o que é cookie. E não é esse cookie aqui. O cookie é uma marcação, é uma identificação que é carimbada ao teu navegador, ao teu dispositivo de utilização quando você entra em algum site. Então, normalmente essa marca fica registrada e ela consegue mensurar qual é o dispositivo que está acessando aquele site, né? Então, você não é encarado, por exemplo, como o Rodrigo que entrou nesse site aqui e tem todos esses dados como uma pessoa, um usuário. Ele entende o teu dispositivo como um cookie, né? Ele coloca um cookie no teu dispositivo. E dentro disso ele vai conseguir entender informações como o navegador que você está utilizando para acessar esse site, o tempo que você está acessando e trafegando nesse site, e ele consegue gerar aquelas campanhas de remarketing. Então isso acontece muito quando você sai de um site e depois recebe banners, né, daquele mesmo site te reimpactando para que você retorne a acessar ou efetuar alguma ação específica dentro dele. Então o cookie, ele faz essa marcação, essa identificação para que ele consiga fazer essa troca de informações e consiga gerar esse tipo de impacto também. Mas qual que é o problema dessa metodologia do cookie e desse tipo de análise que o Google usa, por exemplo? O grande problema dessa metodologia de contabilização a partir de cookies, que o Google Analytics inclusive utiliza, é que através do cookie ele apenas mensura o dispositivo de acesso, ele não está contabilizando você como usuário, que normalmente tem uma jornada de consumo e utiliza vários outros dispositivos. Então você pode ter o teu smartphone, você pode ter o seu computador da estação de trabalho, você pode ter o seu notebook pessoal, você pode ter um tablet, você pode ter uma Smart TV, enfim, quantos dispositivos a gente já não usa para acessar sites, aplicativos e redes sociais. E dentro disso, o cookie vai interpretar apenas o dispositivo que fez um acesso. E se você é um usuário que fez um acesso via um dispositivo que vamos dizer que é o seu notebook e depois fez outro acesso através do seu smartphone, do teu dispositivo mobile, ele não vai te contabilizar como um usuário que teve dois acessos diferentes em dispositivos diferentes. Ele vai te contabilizar como dois cookies, ele vai te contabilizar como dois acessos distintos. Então essa contabilização fica um pouco mais complexa dentro dessa análise e interpretação de jornada. E atualmente 85% dos usuários utiliza mais um dispositivo para acessar. Ou seja, a gente tem essa margem de erro dentro dessa leitura de cookies. E é aí que entra a metodologia de leitura de pessoas do Facebook. A grande diferença do Facebook é que a gente já está logado nas plataformas, normalmente em todos os nossos dispositivos de utilização. Ou seja, a gente tem um login na rede social Facebook, a gente tem um login feito na rede social do Instagram, a gente tem um login feito em WhatsApp, a gente tem um login feito em Facebook Messenger, no aplicativo. Todos esses aplicativos se integram para o Facebook, eles são uma única fonte de dados, porque são todas as redes sociais, todos os apps exclusivos da empresa. Então, com esse login feito em vários dispositivos e comportamentos que a gente vai demonstrando em cada dispositivo, o Facebook não encara a gente como um cookie, porque ele não lê o dispositivo, ele lê a pessoa que está logada na rede. Então, por isso que é a metodologia de pessoas. Então, ele vai ler a gente como usuário, não interessa em qual dispositivo a gente está, e ele vai conseguir dar essas informações de em qual dispositivo ou qual rede a gente estava usando, né? Se a gente estava no Instagram, no Facebook, no Messenger, era mobile, era notebook. Então, ele consegue entender a nossa jornada de compra independente de qual foi a plataforma ou dispositivo usado para acessar ou para efetuar uma compra, porque ele tem uma atribuição multitoque. Qual que é a diferença dessa atribuição multitoque para a atribuição do Google Analytics e que causa essa discrepância aí quando a gente compara essas duas metodologias de cookies versus pessoas? No caso dos cookies do Google Analytics, ele vai mensurar aquele acesso do dispositivo. Se esse acesso de dispositivo gerou, através do computador, apenas um acesso ao site, ele não vai contabilizar nada além desse acesso ao site. Se em outro momento o usuário entrou pelo dispositivo móvel e comprou, ele vai contabilizar como um outro usuário, porque é um outro cookie, e aquele acesso gerou compra. E ele vai contabilizar aquela origem
como o que a gente chama de last click, né? Que é a última ação, a última fonte de origem que foi levada para o site e efetuou uma compra. Então a leitura para o Google Analytics de conversão, ela vai olhar essa última fonte que levou o usuário, o cookie, para o site para gerar essa ação que a gente estava esperando. Ou seja, não interessa a jornada que o usuário tenha feito antes de passar pelo Instagram, ver um anúncio, clicar num anúncio de Facebook, entrar no site, sair. Se o último clique que ele fez antes da compra foi no notebook, procurando no Google Ads e entrando no site para converter, o Google Analytics vai atribuir essa conversão exclusivamente ao Google Ads. Então a gente vai ter o cookie mensurado e a conversão com origem ao Google Ads, por exemplo. No caso do Facebook, a conversão do Facebook é contabilizada diferente, porque ele mensura essa jornada, porque ele consegue acompanhar a pessoa e ele não precisa ter a validação de cookie. Ou seja, o Facebook consegue entender que em algum momento o usuário no smartphone clicou no anúncio do Instagram e entrou no site. 2 dias depois, ele estava no notebook do trabalho dele, clicou no anúncio do Facebook, entrou no site, adicionou um produto no carrinho, mas ainda não comprou. E vamos supor que 3 dias depois ele tenha aberto o notebook pessoal dele e efetuado essa compra que o Analytics colocou como origem da compra o Google Ads. O Analytics vai ter contabilizado essa conversão para o Google Ads. Só que o Facebook, dentro do gerenciador de anúncios, também vai ter contabilizado essa conversão. Por quê? O Google Ads mensura a origem final, enquanto o Facebook mensura a incrementalidade, o quanto ele participou e contribuiu para aquela conversão. Que ele entende que a mídia do Facebook e do Instagram, porque o usuário, lembra, clicou no anúncio do Instagram, depois ele clicou no anúncio do Facebook para tomar a decisão para converter no Google Ads. Então o Facebook entende que esse investimento foi válido. Talvez se esse investimento não acontecesse em Facebook, Instagram, e o usuário não tivesse esse contato, essa impressão, esses cliques, ele não teria convertido para o Google Ads, provavelmente. Então quando a gente olha para o Facebook, vai ter uma conversão que está acreditada por ele mesmo. Só que quando a gente olha para o Google Analytics, essa conversão vai estar exclusivamente creditada ao Google Ads e não vai ter nenhuma atribuída ao Facebook. Daí a gente fala, pô, mas o Facebook está mentindo? Não. O Google Analytics ele me afirma que o Google Ads teve uma conversão como last click, foi o último clique antes da compra. O Facebook levanta a mãozinha e fala, opa, eu participei dessa conversão. Então a gente não tem um lado errado, não tem um lado certo. A gente tem 2 metodologias de leitura que a gente consegue interpretar que o Google Ads foi um last click e o Facebook participou da conversão. Então, basicamente, se você tomar decisões, às vezes olhando só para o Analytics e atribuição no modelo de cookies e falar, nossa, o Google Ads me converte muito mais, vou tirar o investimento do Facebook e colocar no Google Ads, às vezes a gente para de gerar mais conversões aqui, porque a gente não está mais gerando essa jornada e essa atribuição de campanha dentro de outros dispositivos para que ele tenha um interesse em pesquisar no Google Ads, por exemplo, e converter organicamente no Google Ads, né, enfim, em outras fontes de tráfego. Então é bem importante entender essa diferença de leitura e esses modelos de atribuição. E para fechar com um exemplo, vamos supor que a gente rodou uma campanha de conversões, entrou no relatório de gerenciador de anúncios do Facebook e o Facebook está lá dizendo que ele teve 40 conversões. Então, beleza, falamos, o Facebook... com esse investimento que eu coloquei no Facebook Ads, Instagram Ads, eu consegui 40 conversões. Aí eu vou olhar esse mesmo relatório dessa campanha, desse período, no Google Analytics. E o Google Analytics acredita apenas 20 conversões ao Facebook Ads. Tem um errado? Não, não tem nenhum errado. Vamos lá para essa leitura diferente, como ela funciona. O que isso quer dizer? O Google Analytics, na atribuição de cookies, está dizendo que 20 conversões vieram do Facebook. O que quer dizer? Que essas 20 conversões foram diretas. Quando alguém clicou no anúncio do Facebook ou do Instagram, essa pessoa já comprou. Foi o last click. Então, o cookie foi atribuído como a última origem para a compra. Então, temos 20 conversões reais diretas aqui via Facebook e Instagram. Sobraram as outras 20 que o Facebook está apontando dentro dessas 40. O que quer dizer? Que as outras 20 que sobraram são conversões das quais o Facebook participou da jornada. Ou seja, 20 conversões foram diretas, Facebook e Instagram, para compra. As outras 20, o usuário clicou, entrou no site, teve algum tipo de acesso, adicionou algum produto ao carrinho, mas depois ele converteu por outra fonte, seja orgânico, direto, Google Ads ou qualquer outra plataforma de investimento de mídia que a gente esteja veiculando. Então essa é a diferença entre as 2 contabilizações. Fechou? Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, deixa teu comentário aqui, deixa teu feedback sobre esse vídeo, compartilha com quem pode se interessar, assina o canal, ativa as notificações, deixa seu like e a gente se vê na próxima.
Valeu!